A aula de hoje será a determinação de ácido ascórbico em suco de laranja, cuja resposta vai ser em miligramas por 100 ml. E considerando o efeito da metodologia, hoje nós vamos trabalhar com o iodo como titulante, diferente da aula anterior, que a gente empregou o NaOH como titulante. A metodologia consiste em filtrar o suco de laranja, pipetar 20 ml em um balão de 50, completar o volume com ácido metafosfórico 3% e guardar por 10 minutos ao abrigo da luz, filtrar novamente, pipetar 20 ml dessa solução para um Erlenmeyer de 125 ml, adicionar 30 ml de água. Adicionar 2 ml do indicador, no caso do iodo como titulante, o indicador é a goma de amido, a qual forma um complexo azul intenso com o iodo, indicando o término da titulação. E depois de adicionar o indicador, a gente vai titular com uma solução padrão de iodo, 0,05 molar, que é o mesmo que 0,01 normal. Após a determinação do volume titulante gasto, nós vamos determinar o número de mols de iodo consumido pelos 20 ml de amostra que foram titulados. E nós vamos ter que considerar a estequiometria da reação é 1 para 1. A estequiometria de uma reação de titulação com iodo é um método redox, então nós temos que considerar o NOx dos elementos envolvidos. Então o carbono passou de 0,67 para 1 e o iodo de 0 para menos 1. Então, como o carbono ele foi de 0,67 para 1, ele oxidou, perdeu 0,33 elétrons, vezes 6, que é o número de átomos de carbono. Então, estão envolvidos 2 elétrons no processo de oxidação do carbono. O iodo foi de 0 para menos 1, reduziu, ganhou 1 elétron, vezes 2, são o número máximo de átomos de iodo que tem nas moléculas que participam do processo. E são 2 elétrons envolvidos. Como o número de elétrons envolvidos são iguais, a gente vai multiplicar por 1. O carbono a gente começa de qualquer lado, porque em ambas as moléculas eu tenho 6 átomos de carbono, então eu coloco um aqui e um aqui, daí está balanceado o carbono. E o iodo eu também vou colocar um, só que eu tenho que começar pelo lado que tem mais átomos, então eu vou ter que começar por aqui, um iodo, 2 iodetos. E a estequiometria é 1 para 1. Considerando o volume de iodo gasto na titulação, nós vamos determinar a concentração de ácido ascórbico na nossa amostra. A concentração do iodo vezes o volume consumido em litro vai dar o número de mols de iodo. Pela estequiometria da reação do iodo com ácido ascórbico, que é 1 para 1, nós vamos descobrir o número de mols de ácido ascórbico presente em 20 ml de amostra que foram titulados. Só que esses 20 ml provém de 50, então nós vamos ter que extrapolar para 50. Então nós vamos descobrir o número de mols de ácido ascórbico em 50. Esse número de mols de ácido ascórbico em 50 ml, que estão no balão de 50 ml, eles estão relacionados a 20 ml de suco de laranja. Então agora nós temos que extrapolar o número de mols de ácido ascórbico para 100 ml, regrinha de 3. Eu sei o número de mols que tem em 20 de suco, que é o mesmo que está em 50 de solução, e eu extrapolo para 100. Eu descubro o número de mols de ácido ascórbico em 100 ml de suco, multiplico pelo peso molecular dele, que é 176, eu tenho as gramas de ácido ascórbico em 100 ml de suco, vezes 1000, eu tenho as miligramas de ácido ascórbico em 100 ml de solução. O término da titulação vai ser indicado pela mudança para uma coloração azul. Isso aí. Considerando o volume de iodo consumido, que foram 7,9 ml, eu vou fazer os cálculos para determinar o teor de ácido ascórbico no suco. Primeiro eu vou descobrir o número de mols de iodo consumidos. Então eu pego a concentração, que é 0,005, vezes o volume em litro, que é 0,0079, e vou ter o número de mols de iodo, que foi 0,000395, ou seja, 3,95 vezes 10 a menos 5 mols de iodo. A estequiometria entre o iodo e o ácido ascórbico, como a gente viu anteriormente, é 1 para 1. Então quer dizer que eu tenho 3,95 vezes 10 a menos 5 mols de ácido ascórbico em 20 ml de amostra titulada. Só que esses 20 ml eles provêm de 50, então eu tenho que extrapolar para 50 e descubro que eu tenho 9,875 vezes 10 a menos 5 mols de ácido ascórbico em 50 ml de solução, que foram preparadas com 20 ml de suco. Então a nossa referência são os 20 ml de suco, ou seja, esse número de mols de ácido ascórbico eles estão vinculados aos 20 ml de suco. Como a nossa resposta é em miligramas por 100 ml, eu vou extrapolar para 100 ml de suco
e eu descubro que eu tenho 4,9375 vezes 10 na menos 4 mols de ácido ascórbico em 100 ml de suco. Agora o objetivo é transformar em massa esse número de mols. Eu multiplico pelo peso molecular, que é 176 gramas por mol, e descubro que tenho 0,0869 gramas de ácido ascórbico em 100 ml. E eu transformo em miligramas, multiplicando a massa por 1000. E eu tenho 86,9 ou aproximadamente 87 miligramas de ácido ascórbico em 100 ml de solução. Então aqui a gente pode verificar a importância da escolha da metodologia adequada. Comparativamente com a metodologia ácido-base, que deu 2006 mg por 100 ml, essa aqui está muito distante, mas essa aqui é a resposta verídica. Por que na metodologia ácido-base deu um valor bem distinto desse? Porque a metodologia ácido-base ela é menos seletiva e ela reage com todos os componentes ácidos presentes na amostra. Que no caso do suco de laranja, a gente sabe que o ácido cítrico é um dos componentes que está presente. Por isso que a metodologia ácido-base não é adequada para a determinação de ácido ascórbico em suco de laranja.